Hoje nós vamos conversar sobre a ferramenta 123. Sabe quando seu filho se comporta mal e você fala para a criança, para agora, e grita 1, 2, 3? Então, eu me inspirei nessa atitude tão comum dos pais para nomear essa ferramenta. Só que ao invés de você gritar 1, 2, 3 para a criança, você vai repetir isso mentalmente para você. Como assim? Se fazendo 3 perguntas que vão te ajudar a pensar sobre o comportamento da criança. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é: por que o meu filho está agindo assim? A segunda é: o que eu quero ou preciso ensinar a ele? A terceira: como eu vou ensinar? Tá, mas por que eu tenho que fazer isso, né? O que isso significa? Bom, eu vou explicar para vocês. Todo mau comportamento tem um fundamento. Existe uma razão, um porquê pelo qual a criança está agindo assim. Por exemplo, vamos supor que seu filho já é maior e aí ele está jogando videogame e já está há muito tempo jogando. Você pede para ele desligar e ouve um espera mais um pouco. Você, sem paciência, porque você já esperou muito, vai lá, desliga o videogame da tomada. A criança tem um acesso de raiva e joga o controle no chão. Quebra o controle. Você fica furioso e pronto. O caos está instalado. O comportamento dessa criança foi adequado? Não. Mas o seu comportamento, quando você tirou, desplugou a tomada, também não foi. Então o objetivo dessa ferramenta é fazer você refletir antes de reagir ao mau comportamento do seu filho, se fazendo essas 3 perguntas e refletindo sobre elas. Então a primeira: por que o meu filho está agindo assim? Quando a gente está com raiva, é muito natural que a nossa resposta seja porque ele é um mimado, um sem educação, ou porque ele quer me desafiar. Mas quando a nossa abordagem é feita com curiosidade, quando a gente deseja mesmo entender o nosso filho, a gente acaba tendo um olhar mais profundo e empático. E aí a gente passa a compreender mesmo que a criança estava tentando expressar algo ali que ela não conseguiu lidar adequadamente. A segunda pergunta: o que eu quero ou o que eu preciso ensinar? Vamos lembrar aqui que o nosso objetivo é de ensinar e não de castigar. A gente quer ensinar uma lição para os nossos filhos que pode ser sobre autocontrole, sobre compartilhar algo, né? Aprender a compartilhar algo ou agir de maneira responsável. A terceira pergunta é: como eu vou ensiná-lo? E aí a gente precisa sempre levar em consideração a idade e o estágio de desenvolvimento da criança. Quando a gente decide educar a criança na abordagem da educação positiva, a gente está criando autoconsciência e respeito no nosso filho. Ou seja, a criança aprende a fazer o certo simplesmente porque é o certo a se fazer e não porque ela está com medo de algo ou de alguém. Então eu finalizo esse vídeo deixando a seguinte reflexão para vocês. Qual é o seu objetivo? Educar filhos capazes de resolver problemas, conscientes, respeitosos e éticos, ou criar filhos para que te obedeçam simplesmente porque sim?